Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Fernanda Mafia e seja muito bem-vindo à nossa palestra online, onde eu vou revelar as fontes de renda secretas para quem gosta de escrever. Preparei esse material com muito carinho para que você possa realmente sair desse vídeo com conhecimento prático que você possa levar para a sua vida e já começar a aplicar hoje mesmo. E a primeira coisa que eu já queria deixar claro para você é que você pode sim transformar a sua paixão pela escrita em uma fonte de renda muito lucrativa. Seja como seu trabalho principal mesmo, a sua fonte de renda principal, ou como uma coisa para você fazer por fora, para você fazer no seu tempo livre, para você fazer nas horas vagas. Uma outra coisa também que é interessante que você saiba, antes da gente entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, é que o mercado freelancer já é um mercado muito aquecido no Brasil. Existem muitas pessoas que realmente vivem da renda que elas ganham como freelancer, seja nas mais diversas áreas. Hoje a gente vai falar sobre escrita, sobre redação, mas existem freelancers de designer, freelancers de programação, freelancers de redes sociais. Em todas as áreas que você puder imaginar, tem profissionais oferecendo trabalho freelancer, oferecendo serviço freelancer. E a escrita é só uma delas. Eu também queria aproveitar esse momento para poder me apresentar oficialmente para você. Como vocês já sabem, meu nome é Fernanda, eu sou formada em jornalismo desde 2014, mas foi no marketing de conteúdo em que eu encontrei a minha verdadeira vocação, foi onde eu segui a minha carreira aí desde a minha formação até aqui. Vou contar um pouquinho da minha história, vou ser bem breve, porque eu sei que vocês estão curiosos mesmo pelo conteúdo que eu vou passar a seguir. Como eu falei para vocês, eu me formei no ano de 2014 e já no final da minha graduação eu comecei a ter um pouco de contato com marketing de conteúdo e com a produção de conteúdo para a internet. Nessa época eu estava terminando meu TCC, estava saindo do estágio que eu fazia, enquanto eu estudava. E comecei a ter contato com esse assunto, comecei inclusive a prestar serviços freelancers de redação para a web. Foi ali que eu tive meu primeiro contato, mas ainda era uma coisa muito introdutória para mim. Logo que eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho procurar um emprego em que eu pudesse exercer a minha profissão, exercer a minha formação. Mas o mercado estava muito difícil para os jornalistas, a remuneração era muito baixa, às vezes eram exigidos habilidades que eu não tinha exatamente por ser recém-formada. Talvez você tenha passado por essa mesma situação que eu. E foi aí que eu resolvi investir no marketing de conteúdo, investir em oferecer serviços de redatora freelancer, porque na época ali era o que me restava, era a opção que eu encontrei e era uma coisa que eu via como promissora, Era uma habilidade que eu tinha, uma habilidade era uma tarefa que eu gostava de desenvolver e comecei a investir aí como redatora freelancer e me especializar melhor nessa área de redação para web. E o tempo foi passando, eu fui conquistando mais clientes, fui fazendo mais cursos, fui aprendendo mais e com o tempo fui conseguindo oferecer outros serviços, como redatora. Eu aprendi a fazer planejamento de conteúdo, a criar pautas, aprendi mais sobre SEO, que é uma habilidade que eu acredito que é muito importante para quem realmente quer se destacar nessa área. Mas o jogo realmente virou para mim quando eu desenvolvi essas habilidades de produção de pauta, de gerenciamento de conteúdo e consegui sair da pessoa que só escrevia, só da redatora, para a pessoa que contratava os redatores e gerenciava o conteúdo de uma rede de blogs. A gente já chegou a gerenciar o conteúdo de mais de 50 blogs e repassando demanda para outros redatores freelancer. Então, assim, o meu diferencial foi realmente quando eu consegui oferecer um serviço a mais, quando eu consegui aprender uma nova habilidade e conseguir oferecer um diferencial, Bom, agora você já conhece um pouco da minha história e vamos entrar no que realmente interessa, que são as fontes de renda secretas para quem gosta de escrever. A primeira fonte de renda que eu queria trazer para vocês é a colaboração em sites de notícias. Bom, como eu falei, eu sou jornalista e no mercado de jornalismo existe muito esse hábito dos jornalistas colaborarem como freelancer.
tanto em sites, revistas, jornais, mas no meio digital isso fica ainda mais forte, fica mais aquecido. Então talvez você tenha aí uma formação de jornalista ou tenha um pouco de experiência na área, você pode sim colaborar com sites de notícias, produzindo matérias, né, para sites, realmente fazendo um conteúdo bem especializado e bem aprofundado assim nos assuntos, entrevistando pessoas, acrescentando fontes, fazendo um texto bem legal, tanto para sites, para revistas ou para jornais. A próxima fonte de renda secreta para quem gosta de escrever, pode ter um nome aí meio complicado assim a princípio, mas nada mais é do que você escrever em nome de outra pessoa. A gente está falando dos ghostwriters. E ghostwriter nada mais é do que escritor fantasma, exatamente porque a pessoa não assina o conteúdo, né? Ela vende o conteúdo dela para outra pessoa assinar e, né, como se ela fosse o autor daquele artigo ou daquele e-book ou até mesmo livros. Livros também são escritos com ghostwriters. Tem muitos livros aí de pessoas famosas, de personalidades grandes da mídia que não são escritos por eles mesmos, né? São escritos por esses redatores fantasmas. E um desafio, né, nesse tipo de redação, nesse tipo de escrita, é você escrever com a linguagem da outra pessoa, você escrever, né, realmente se passando por ela, com as características daquela pessoa. Mas ainda assim existe muito mercado para isso, existe muita oferta de trabalho para quem topa escrever e para quem tem esse tipo de habilidade. É claro que no começo você não vai começar escrevendo um livro inteiro, né, como ghostwriter. Você vai começar com artigos, às vezes com e-books, ou até mesmo algum material para redes sociais, posts para o Instagram, para o Facebook. E com isso você vai evoluindo e desenvolvendo esse tipo de habilidade e quem sabe até não pega um trabalho grande que é escrever um livro, né? A outra fonte de renda que eu queria trazer para você é a publicação e comercialização de e-books na internet. Então assim, pense em alguma habilidade que você tenha, algum conteúdo que você domine e crie um e-book, crie um material online ensinando essa habilidade para as pessoas, passando essa habilidade para as pessoas. Diferentemente do ghostwriter, né, nesse caso, você vai assinar o e-book porque você é um especialista no assunto, você de fato entende daquilo. E hoje em dia existem inúmeras plataformas em que você pode colocar esse e-book à venda. Eu acho que a principal delas, que todo mundo conhece, é a Amazon. Qualquer pessoa pode ir lá, cadastrar um e-book e colocar à venda na Amazon. E ganhar um dinheirinho aí com isso. E para que seu e-book seja um sucesso, eu vou deixar algumas dicas. A primeira delas é que você realmente escolha um assunto que você domine. Não tente escrever sobre algo que você não entende completamente, às vezes que você não faz no seu dia a dia. Escolha um assunto que você realmente domine e conheça em profundidade. A segunda questão é que às vezes as pessoas têm até dúvidas, é que um e-book ele não precisa ser muito extenso, ele não precisa ter 100 páginas, 200 páginas. Você pode fazer um e-book sucinto, mas que tenha ali todas as informações que a pessoa que vai ler precisa saber. Uma outra dica aí que pode garantir o sucesso do seu e-book é que você disponibilize algumas páginas para que as pessoas possam ler antes de comprar. Então assim, elas ficam conhecendo um pouco de você, ficam conhecendo um pouco do assunto que vai ser tratado e isso instiga as pessoas a comprarem. Por fim, eu só queria falar para você soltar a sua criatividade, porque todo mundo tem uma habilidade que pode ser ensinada e essa pode ser uma fonte de renda para você. A outra fonte de renda que eu queria apresentar para vocês é a tradução de textos. Pode ser que você tenha domínio de uma segunda língua e esteja deixando dinheiro na mesa aí só porque não sabe muito bem como oferecer esse serviço de tradução ou como começar a oferecer esse tipo de trabalho. Mas o fato é que muitas pessoas contratam profissionais freelancer para traduzir textos, para traduzir artigos, tanto às vezes do inglês para o português ou do português para o inglês. Então, se você fala inglês, se você tem domínio da língua, ou se você fala espanhol ou qualquer outra língua aí, você pode começar a ganhar dinheiro com isso. E uma boa forma de começar a garimpar aí esses trabalhos são nos sites especializados em freelancer. E já que você está aqui, você é uma pessoa que gosta de escrever, uma outra forma de ganhar um dinheirinho extra aí é revisando o conteúdo de outras pessoas. Se você tem talento aí com a língua portuguesa, se você domina bem a língua, a demanda por revisor é muito alta. Então você pode começar revisando, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso de outras pessoas, revisando realmente a gramática, o conteúdo.
Você também pode revisar conteúdos de sites. Falando dos e-books novamente, os e-books também precisam de revisão, então você também pode se oferecer para poder fazer a revisão do texto dos e-books. E ainda se tratando de revisão, vale a pena falar sobre a revisão de conteúdos ultrapassados de sites e blogs. Acontece que muitas pessoas têm blogs há muito tempo, trabalham com blogs há muitos anos, e esses conteúdos mais antigos, conteúdos de 4, 5 anos atrás, já estão ultrapassados, né, para os dias de hoje. Então é muito comum que as pessoas contratem redatores e revisores para que eles possam revisar aqueles artigos e dar uma atualizada, né? Atualizar o conteúdo, trazer algo mais atual para aqueles posts e até mesmo fazer uma revisão estrutural, né? Falando de intertítulos, de inserção de CTAs, inserção de links de afiliado ou links úteis mesmo para aquele leitor. Então essa revisão mais completa dos artigos e a edição desses artigos mesmo com essas novas informações. E essa parte de revisão e edição de artigos antigos, né, artigos ultrapassados de blogs, tem que ser um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, em que a pessoa precisa realmente sentar e se dedicar, ler aquele artigo, entender sobre o assunto. E por isso é um trabalho que geralmente é bem remunerado. Você pode cobrar um pouco mais caro, caso você consiga oferecer um serviço de qualidade nesse sentido. Mas para isso, é claro, você tem que dominar, né, questões sobre redação, questões sobre edição de artigos, sobre SEO, sobre escrita para web, escrita adaptada para web, CTA, linkagem interna, todas essas questões que envolvem um bom post na internet. Vocês lembram que eu falei para vocês lá no começo que o jogo virou para mim quando eu aprendi a planejar o conteúdo de um blog, quando eu comecei a pensar assim, a editoria do blog, o que ia entrar, quais eram os conteúdos relevantes, qual que era o volume de busca, né, daquelas pautas para a gente poder pensar em conteúdos interessantes para um blog. Então esse é um serviço que você também pode oferecer. E esse é um trabalho tão importante quanto a redação dos artigos. Então, se você domina, né, se você tem essa habilidade, se você domina esse tipo de serviço, é um plus que você pode oferecer e você pode cobrar muito mais caro num artigo, porque você consegue também fazer o planejamento daquela pauta, fazer o planejamento das pautas que vão ser publicadas no mês. Então, é uma coisa que eu realmente aposto, porque foi muito importante para mim, foi uma virada de jogo para mim. Eu sei que eu falando assim parece um pouco complicado, parece um pouco difícil, mas saiba que qualquer pessoa pode desenvolver esse tipo de habilidade com acesso aos conhecimentos certos, né? Com acesso às informações corretas. A gente está falando de um trabalho mais estratégico, mais de planejamento, mais cuidadoso, mais minucioso. Mas você pode desenvolver esse tipo de habilidade, pode começar a oferecer esse tipo de serviço com certeza. Eu diria que dentre as estratégias que a gente tem aqui, esse é um dos trabalhos um pouco mais avançados. Então você realmente precisa se dedicar, porque isso vai agregar muito valor na sua oferta de trabalho freelancer. Mas para que você realmente consiga, né, oferecer um trabalho de qualidade, eu selecionei aqui algumas dicas que você precisa dominar. A primeira delas é que você esteja abastecido de criatividade, esteja abastecido de informações, porque você vai fazer o planejamento de um conteúdo de um site que uma outra pessoa vai ler, né? Que uma outra pessoa que está buscando uma informação relevante vai ler. Então, antes de tudo, você precisa estar abastecido de informação, abastecido de notícias, de novidades, para que você consiga ter criatividade para poder fazer essas pautas. A segunda coisa que é super importante é que você precisa estar alinhado com as estratégias do seu cliente. Todo o planejamento de pautas, todo o planejamento estratégico das pautas tem que estar alinhado com o objetivo do cliente, com o objetivo daquele blog. Então você precisa sentar, conversar com essa pessoa, compreender a estratégia dela a fundo, para que você consiga criar essas pautas, para que você consiga planejar esse conteúdo. A terceira questão muito importante é sobre o prazo de entrega dessas pautas. Isso porque às vezes vai ser um outro redator que vai produzir essa pauta. Às vezes você vai planejar o conteúdo e vai repassar essa pauta para uma outra pessoa. Então esse redator também precisa de ter um tempo para poder sentar e escrever essa pauta. Então os prazos aí tem que estar bem claros, tem que estar bem alinhados. Isso aí é primordial para que o trabalho funcione e flua bem. Uma outra habilidade que vai te ajudar muito na hora de fazer o planejamento estratégico de pautas é conhecer um pouco de ferramentas de pesquisa de palavras-chave. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas aí, tem o SEMrush,
tem o KW Finder, ele tem o Ubersuggest, que é uma ferramenta muito famosa. E você precisa realmente entender como que funcionam essas ferramentas, porque elas vão te auxiliar muito na hora de planejar e pesquisar as pautas. Por último, uma questão que é super importante é que você alinhe como que o redator, caso seja uma outra pessoa que vai receber a pauta, como que ele vai receber essa pauta para que ele tenha total entendimento dela. Então isso precisa estar bem alinhadinho, isso precisa estar bem claro para a pessoa que for escrever receber isso, entender e conseguir atender as suas expectativas. Se você tem um pouco de conhecimento de design, um pouco de conhecimento de ferramentas de edição de imagem, de diagramação de textos, você também pode oferecer esse tipo de serviço. Eu, por exemplo, no meu curso de jornalismo, eu tive disciplinas, né, que me ensinavam um pouco a diagramar textos. Eu também poderia oferecer esse tipo de serviço junto com o meu serviço de redatora. Então, às vezes você vai produzir o conteúdo em texto de um e-book, você pode já oferecer também o seu serviço de diagramação, caso você domine esse tipo de habilidade. Então, assim, se você conseguir aprender esse tipo de trabalho, conseguir oferecer esse tipo de serviço, pode ser um plus aí, que você consegue agregar valor ao seu trabalho. Uma outra fonte de renda para quem gosta de escrever, que não poderia ficar de fora, é o SEO. Eu quis trazer o SEO aqui para esse vídeo porque às vezes muitas pessoas realmente escrevem bem, dominam a escrita, mas não sabem escrever para web, não sabem escrever para sites, não conseguem escrever dentro dos padrões, né, mais amigáveis, mais alinhados com a redação para web mesmo. E nesse sentido a gente só poderia falar de SEO. Se você não sabe o que é SEO, eu vou falar aqui brevemente para que você entenda melhor, porque às vezes isso vai despertar a sua curiosidade para você pesquisar um pouco mais e aprender essa habilidade também. SEO é otimização para motores de buscas. Trata-se de uma série de boas práticas em que você aplica no seu texto e aplica no seu site para que ele fique mais amigável para os motores de busca, né? Como o Google, por exemplo. Então, existem algumas técnicas que você vai aplicando no seu artigo para que o Google veja esse artigo com bons olhos e coloque ele melhor posicionado ali nos rankings, né? Naquela página de resultados. Então, o redator que consegue realmente dominar o SEO, ele consegue se diferenciar dos demais e conseguir mais trabalhos, vai ficar aí na frente. Eu não vou me estender muito aí sobre SEO, porque é um assunto mais técnico, um assunto mais complexo, que exigir que eu ficasse aqui muitas horas falando, mas a gente pode falar desse assunto em outros momentos. Se vocês gostarem desse tema e ficarem curiosos, fala comigo no Instagram, dá uma olhadinha no blog, que a gente vai falar muito de SEO ainda. Uma outra forma de você agregar valor ao seu trabalho é que você ofereça para o seu cliente que você deixe o post já agendado, já publicado direto no WordPress. Se você não sabe o que é o WordPress, é a plataforma mais famosa de hospedagem de blog. Hoje a maioria dos blogs estão hospedados no WordPress. Então talvez seja interessante que você entenda um pouco da plataforma, domine ali como que você faz para publicar um texto corretamente no WordPress, que você pode oferecer e cobrar um pouco a mais para você já deixar o texto, às vezes em rascunho, né, para o seu cliente no WordPress, de forma que ele só precise aprovar, revisar e publicar. Então, algumas coisas que você pode aprender aí no WordPress é como adicionar o título corretamente, como inserir uma imagem corretamente no WordPress, como usar os plugins, como escolher uma categoria, como agendar um post. Tem várias coisas aí que pode ser interessante que o redator aprenda para que ele possa agregar valor e cobrar um pouquinho a mais aí nos artigos e ganhar um dinheirinho a mais. As redes sociais estão bombando e você que é uma pessoa que domina a escrita, que gosta de escrever, também pode aproveitar esse boom aí do Instagram, Facebook e oferecer serviços de postagem e de criação de conteúdo também para o Instagram, também para redes sociais. Então, se você aprender aí um pouquinho sobre a linguagem para o Instagram, linguagem para o Facebook, às vezes linguagem para o Twitter, você pode também fazer a criação de conteúdo de posts para o seu cliente focado nessas redes sociais. Se você conseguir alinhar, então, a criação da imagem junto com a criação da legenda, uma legenda estratégica, uma legenda focada realmente na rede social em que você está produzindo conteúdo, é melhor ainda. Existe muita demanda por esse tipo de serviço, né? Nem todas as empresas conseguem elas mesmas atualizar suas redes sociais, manter suas redes sociais atualizadas. Então, um redator, uma pessoa que gosta de escrever, consegue oferecer esse serviço. E já que a gente está falando de redes sociais, uma rede social aí também que só cresce é o YouTube.
Eu não sei se você sabe, mas geralmente antes de você gravar um vídeo para o YouTube, você faz um roteirinho ali daquele vídeo, o que aquele vídeo vai abordar, faz uma pré-pesquisa, né, antes da gravação. E esse também é um serviço que um redator freelancer pode oferecer. Hoje o YouTube é uma rede social que é explorada não apenas por blogueiros, né, youtubers, mas também por empresas que querem comunicar com o seu cliente por lá, que querem falar diretamente com o seu cliente. E pode ser aí nesse momento que você entra, porque você entende de escrita, você entende de comunicação. E se você aprender um pouquinho sobre criação de roteiros, entender um pouco sobre o YouTube, sobre como ele funciona, você também pode oferecer esse tipo de serviço. E vocês lembram que a gente falou de planejamento de conteúdo para blog em uma das dicas aí anteriores? Você também pode oferecer o planejamento de conteúdo para o YouTube, assim como você oferece para os blogs. Isso vai envolver a pesquisa de pautas, né, a criação dessas pautas, juntamente com a criação do roteiro. E ainda falando sobre vídeos, a criação de roteiros para vídeos institucionais também pode ser uma opção aí para você ganhar um dinheirinho extra, um outro serviço que você pode oferecer. E já que a gente está falando de vídeos, uma outra opção aí para você ganhar um dinheiro extra com vídeos é a tradução de legendas ou até mesmo a transcrição de legendas. Às vezes a pessoa grava um vídeo e gostaria que uma outra pessoa criasse a legenda, né, realmente transcrevesse as falas em texto. E você pode oferecer esse tipo de serviço, tem gente pagando pessoas para fazerem isso e você pode ser uma dessas pessoas que está recebendo para poder traduzir uma legenda ou transcrever uma legenda, transcrever o áudio de um vídeo em uma legenda. Então, se você dominar esse tipo de habilidade, você também consegue oferecer um serviço a mais e ganhar um pouco a mais. E se você fala um outro idioma, então você consegue se diferenciar ainda mais, porque às vezes é um vídeo em inglês em que a pessoa quer colocar uma legenda em português e você pode oferecer esse tipo de serviço, você tem essa habilidade e pode se oferecer para poder fazer isso. A transcrição de áudio também é uma excelente oportunidade para você que domina a escrita, para você que tem habilidade de escrita. Um dos exemplos são os podcasts, né, que estão bombando, que os podcasts nunca tiveram tão em alta. E muitas pessoas que gravam podcasts, às vezes querem também o conteúdo em texto. Então eles contratam pessoas que realmente escutem aquele podcast e vão escrevendo tudo que está sendo falado aí. Então esse pode ser um serviço para você oferecer. Outras pessoas às vezes desejam a transcrição em texto de uma ligação. Se a pessoa gravou uma ligação e quer aquele texto daquela ligação ali escrito, você também pode fazer isso. Às vezes uma gravação de uma entrevista, a pessoa passou 1 hora fazendo uma entrevista com alguém e gostaria que aquelas falas fossem em texto, né? Às vezes para adiantar um trabalho, às vezes para ter aquele material mesmo. Você também pode fazer isso. Às vezes uma reunião ou uma palestra com um conteúdo interessante, um conteúdo rico, aquela palestra foi gravada e você quer transformar aquilo num post, né? Às vezes o seu cliente quer transformar aquilo num post para o blog ou num post para redes sociais. Então você também precisa escutar aquele áudio ali, transformar aquilo em texto e às vezes adaptar aquele conteúdo, né, para um novo formato. Um post de blog, um post para redes sociais. Às vezes destacar alguma fala importante ou cortar vícios de linguagem, cortar gírias. Então assim, tudo isso pode ser possível quando a gente está falando de transcrição de áudio. A gente falou de planejamento de pautas, de planejamento estratégico de conteúdo e a criação de um calendário editorial também pode ser uma outra fonte de renda aí para você. Essa é bem especial, bem importante para quem é uma pessoa bem informada, para quem está por dentro das novidades, para quem está sempre aí atualizado, né, sobre os assuntos. E você às vezes pode pegar assim um blog para poder criar o calendário editorial, quais são as pautas que vão entrar assim durante o ano todo, quais são os assuntos que não podem ficar de fora, às vezes uma data comemorativa, uma data importante, né, uma data especial, né, pro nicho em que o seu cliente atua. Você pode fazer esse planejamento dessa pauta, fazer esse calendário editorial completo, já deixando tudo prontinho para ele. Um outro tipo de cliente que também pode utilizar esse tipo de calendário editorial são as lojas virtuais. Afinal de contas, tem sempre alguma data aí para oferecer uma promoção, para que aquela loja se destaque, né? Black Friday, Natal, Dia dos Pais. E é importante que isso seja planejado com antecedência para que aquela loja possa se programar para oferecer uma promoção, para oferecer alguma coisa especial nessa data. Nisso o calendário editorial ajuda muito e você como redator, você como uma pessoa que domina a escrita pode também oferecer e ganhar grana com isso. Você recebe e-mails diariamente na sua caixa de entrada, não é verdade?
por trás desses e-mails tem alguém escrevendo e você poderia ser essa pessoa. Por isso, oferecer serviços de e-mail marketing também pode ser uma opção para você. É claro que isso exige um pouco mais de conhecimento, você vai precisar de estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre como funciona essa mídia, em como funciona o e-mail marketing, mas é super possível e está super alinhado com essa questão da escrita, com a questão da redação. É super possível que você também ofereça para poder escrever e-mail marketing para empresas, para marcas, né, e oferecer isso para o seu cliente. E puxando esse gancho, eu também queria falar um pouco de copywriting, que é um assunto também que está bombando, que está em alta. E eu acredito que a demanda também por esse tipo de profissional vai cada vez ficar maior, né? E exige um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprofundamento no assunto, mas também está super alinhado com essa questão da escrita. É super fácil para quem já domina a escrita, para quem já gosta de escrever, para quem já escreve há mais tempo. Então, se você acredita aí também no copy, se você acredita que está alinhado com seus objetivos, é um tipo de serviço também legal para você. E se você não sabe o que é copywriting, nada mais é do que escrita persuasiva para vender um produto, para vender algo, para impactar a sua audiência e influenciar aí, às vezes, a decisão de compra. Bom, gente, essas são as fontes de renda secretas que eu queria trazer para vocês. Muitas delas que eu trouxe aqui não são serviços óbvios, né? Fogem um pouco do padrão, fogem um pouco do que o mercado costuma ver, que a maioria dos redatores estão oferecendo, e você vai conseguir se diferenciar, você vai conseguir destacar o seu trabalho, se diferenciar dos outros redatores que estão aí no mercado competindo com você, exatamente oferecendo alguma coisa a mais. Então, às vezes, você já tem uma dessas habilidades. Se você desenvolver uma outra habilidade aí, você consegue oferecer um combo, oferecer pacotes para o seu cliente, que vai ser mais interessante para ele e também mais interessante para você. Também queria falar que você não precisa dominar tudo isso que eu falei. Às vezes, você vai ter mais afinidade com a redação mesmo em texto, às vezes você tem afinidade com redes sociais, tem um pouco mais de facilidade de falar, né, em redes sociais, gosta desse tipo de tema, gosta desse tipo de linguagem. Então você tem que encontrar aí também o que você se identifica mais, o que você mais gosta de fazer e se especializar nisso para que você possa realmente se tornar uma referência nesse assunto. E uma coisa que eu vejo muito é que, apesar de existirem muitas ofertas, né, tem muitos redatores oferecendo os seus serviços aí para os seus clientes, é um mercado em que não existe uma profissionalização, né? Muitas pessoas não encaram o trabalho como freelancer como realmente uma profissão, uma fonte de renda séria, uma fonte de renda a longo prazo. Muitas pessoas levam isso muito ali paralelo, às vezes sem muita seriedade. E se você consegue se profissionalizar, se você consegue levar isso realmente como a sua profissão, como a sua carreira, você vai muito longe, você consegue realmente se destacar, às vezes ganhar muito mais do que em um emprego tradicional, né? Em uma agência ou em um trabalho que seja tradicional mesmo. E o melhor de tudo, né, gente, é com liberdade. Trabalhando no horário que for mais favorável para você, trabalhando de onde você quiser, podendo ter mais tempo para poder ficar com a sua família, para poder ficar com os seus filhos, ou até mesmo, né, trabalhar fora do país, ir para fora do país e trabalhar de lá, atendendo o mercado daqui. Hoje em dia, as barreiras foram quebradas, né? A gente está vendo uma mudança do mercado de trabalho nesse sentido. E eu tenho certeza que se você se profissionalizar, se você realmente encarar isso com seriedade, encarar isso como uma carreira, você vai longe, você vai decolar o seu trabalho. A gente pode falar, sim, em estabilidade. Por hoje é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, que assistiu esse vídeo até o final. Aqui embaixo tem uma caixinha de comentários, então se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, vou estar lendo todos os comentários e tentando colaborar ainda mais com as suas dúvidas, né, solucionando as dúvidas de vocês. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, não deixe de seguir. O meu Instagram é @femafia, vou deixar aqui embaixo para vocês lerem e me seguirem lá. Tô sempre por lá também, postando conteúdo para vocês, postando conteúdo diariamente, conteúdo que agregue valor para vocês. Um abraço e até a próxima!